Você acredita em universos paralelos? O que se segue agora é o relato de um homem que alega ter acordado do coma no ano de 3906. Acompanhe essas breves passagens de seu diário, que acabou inclusive se tornando um livro. Eu sou o Boco, o sétimo filho, e seja bem-vindo ao meu canal. Sete Além, 4 fatos que te farão repensar se universos paralelos realmente existem. 17 de janeiro de 1919. Esta manhã, às 8h40, foi o segundo aniversário do meu renascimento do meu primeiro coma. Foi o tempo que eu abri os meus olhos e fui-me novamente. Lembro-me de que estava nevando, minha mãe estava no chão, perto de mim, chorando lágrimas de alegria. O que aconteceu? Eu perguntei a ela. Eu tenho a minha resposta por nosso médico de família. Bem, já era tempo de você acordar. Você quebrou todos os recordes. Aparentemente, era uma espécie de letargia. Eu tinha sido adormecido por 14 dias. 20 de março de 1923. Todo mundo na minha cidade sabe que os médicos estavam errados em acreditar que a doença que me torturou por 14 dias em 1917 não voltaria para me torturar novamente. Ela voltou mais uma vez. E não para um par de semanas como antes, mas por aproximadamente 12 meses. Este é o diário do professor alemão Paul Amadeus Dienach, que em 1921 contraiu encefalite letárgica e, após acordar do coma de um ano, lembrou com detalhes de sua vida que havia vivido no futuro, mais precisamente no ano de 3906. As previsões de Dienach sobre o futuro, embora desacreditadas por muita gente, levantou dúvidas sobre o futuro da humanidade, por conta do respaldo de algumas lojas maçônicas que concordaram com as previsões. Em seu diário sobre o que viu no futuro, o professor descreve um cenário em que a Terra estará superpopulosa e uma guerra mundial será responsável por diminuir consideravelmente a quantidade de pessoas que habitam o planeta. A paz só será alcançada em 3382, quando a humanidade passar a trabalhar apenas 2 horas por dia e a propriedade privada for abolida. A ideia da existência de universos paralelos sempre levantou muita polêmica, e a internet se tornou um grande canal de difusão dessas histórias. Foi na própria rede, mais precisamente no Orkut, que teve início a disseminação de histórias sobre universos paralelos, que ficaram muito famosas. Talvez você não esteja familiarizado com a expressão Sete Além, mas essa história viralizou na internet e até hoje é motivo de debates. Sete Além era uma comunidade do Orkut criada por um homem chamado Luciano Milite. Luciano relatou que certa vez, na década de 1990, quando voltava para casa após assistir aulas na faculdade, foi pegar um ônibus para ir embora, como sempre faz. Ao sentar no ônibus, passou a ler enquanto esperava que o veículo chegasse ao seu destino. De repente, uma velha se aproxima e pergunta: "Você não vai para Sete Além, vai?" Luciano, atônito, perguntou sem entender: "Sete Além? Como assim?" A velha então afirmou que o ônibus iria para Sete Além, que era melhor ele descer antes. Luciano, confuso, olhou para o restante dos passageiros e todos, em uníssono, começaram a gritar: "Desce! Vai descer! Desce agora!" Luciano desceu e observou que o ônibus estava indo em um caminho diferente do habitual. 10 anos depois, Luciano criou a comunidade Sete Além no Orkut e compartilhou o seu relato. Curiosamente, uma série de pessoas começou a compartilhar histórias sobre esse misterioso lugar. Uma dessas histórias era de uma mulher chamada Antônia, que teria perdido sua filha em Sete Além. Diz ela ter recebido um telefonema de um homem que ela não soube identificar pela voz. Ele informou que ela deveria buscar sua filha na escadaria de um condomínio. Ela estranhou a ligação, pois tinha convicção de que sua filha estava segura em casa.
e gritou aos berros com o homem que desligou o telefone. No dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com seu pai e, quando chegou em casa, contou para a mãe que havia se perdido até que um homem de olhos amarelos a encontrou. O homem disse para a garota que eles estavam em Sete Além. Segundo a menina, ela ficou 7 dias perdida em Sete Além, que ao final levou a garota para a escadaria, onde, ao descer, teria encontrado novamente seu pai. Outros relatos sobre Sete Além vieram à tona, como, por exemplo, o de Júlio de Porto Alegre, que disse que foi ao banheiro em um shopping e, quando saiu, percebeu que estava em outra realidade. Num shopping diferente, com pessoas parecidas umas com as outras e lojas que vendiam ferraduras e animais. Tudo voltou ao normal apenas quando, desesperado, Júlio voltou ao banheiro e resolveu sair novamente. Há também a história de Sandro de Souza Garcia, de São Paulo, que, ao se mudar de casa, encontrou um tambor no armário da nova casa. Sandro já havia notado que o tambor parecia diferente de outros, mas deixou ali quieto. Certa vez decidiu dar uma festa em sua casa. No meio da festa, um casal estranho se aproximou e perguntou sobre um tambor. Sandro ignorou o casal, dizendo que poderiam conversar em um outro momento sobre esse tal tambor. A festa acabou e Sandro foi dormir. No meio da noite tocou a campainha. Quando Sandro abriu a porta, um rapaz ali se encontrava e que logo perguntou sobre o tambor. Sandro relutou, mas deixou o rapaz entrar após o garoto dizer que era filho do casal e insistir. O rapaz informou a Sandro que aquele instrumento era usado para uma seita milenar, para punir ou premiar crianças. Dizia o rapaz que o ritual era o seguinte: se a criança se comportasse bem, tocavam o instrumento e a criança sumia. Depois de um tempo, ela voltava toda feliz por ter ido a um lugar alegre. Mas se a criança se comportasse mal, o líder da seita colocava o tambor sob a cabeça da criança e batia 4 vezes. A criança então também sumiria por algumas horas, mas ao voltar, se encontraria toda machucada e assustada. O lugar que eram levadas essas crianças com mau comportamento era escuro e elas eram obrigadas a se alimentar de vermes e baratas, além de apanhar de varas. Segundo o rapaz, esse lugar se chamaria Sete Além. Sandro, curioso, após o rapaz ir embora, resolveu pegar o tambor para batucar e foi dormir em seguida. No dia seguinte, recebeu a notícia de que seu irmão havia desaparecido. O rapaz e o casal nunca mais apareceram. Sandro destruiu o tambor e nunca mais teve notícias sobre o paradeiro do irmão. Sete Além é apenas um dos casos onde pessoas comuns narraram terem tido contato com universos paralelos. Por outro lado, a própria ciência, através da física e de suas teorias mais complexas, explora quais as eventuais relações entre espaço e tempo. A teoria das cordas ou a teoria dos universos múltiplos são exemplos vivos disso. E, matematicamente falando, é até mesmo possível calcularmos a possibilidade desses universos serem reais. Se eles de fato são, bem, aí é outra história. Mas é imensamente incrível entendermos que a nossa realidade, ou seja, aquilo que chamamos de real, pode ser discutido. E, além disso, pode simplesmente não ser de fato tão real assim. Bom, hoje ficamos por aqui. E aí, alguém já ouviu alguma história de Sete Além ou universos paralelos ou coisa similar? Se curtiu, se inscreva no canal, ative as notificações antes que eu me esqueça e, por favor, deixe seu comentário aqui também. Até a próxima.